Aqui com a candidata a deputada federal, a Isis, né? E ela é candidata pelo UP, pela Unidade Popular, e ela vai falar um pouquinho sobre ela agora. Oi, gente. Então, meu nome é Isis Mustafa, eu tenho 25 anos e eu sou candidata a deputada federal pelo mais novo partido político de esquerda fundado no Brasil, por movimentos sociais, foi fundado em periferia, na Quebrada. Em 2019, a gente conquistou o nosso registro, depois de conquistar 1.200.000 assinaturas de apoio para legalizar nosso partido. E eu sou da luta da educação, sou secretária-geral da UNE em licença e também da luta antirracista, né, contra a violência nas quebradas e tudo mais. Hoje a gente decidiu fazer uma pauta falando um pouquinho mais sobre a falta de representatividade dos partidos de esquerda comunistas e socialistas na mídia, principalmente em debates, que muitos candidatos com menos intenção de voto têm espaço e os candidatos comunistas e socialistas, como o Léo e a Sofia Manzano, eles não tiveram espaço. Então você quer falar um pouquinho sobre isso? Quero. Primeiro eu queria aproveitar para fazer essa denúncia, né? Porque nós somos o partido mais recente e devido a uma legislação que é antidemocrática, é uma legislação que favorece só os partidos dos grandes ricos, os partidos que já têm muito espaço, né, os chamados partidos do centrão. Nós não temos tempo de TV e nem de rádio e também não temos acesso ao fundo partidário. E a distribuição do fundo eleitoral é muito desigual. Então, para vocês terem uma ideia, a UP, que é o meu partido, recebeu 0,06% do fundo. É inacreditável, né? Mas essa denúncia da ausência de candidatos de esquerda e candidatos negros também no debate, note que o debate presidencial não tinha um candidato negro. É uma ausência provocada, porque não é proibido a Sofia ou o Léo ir para o debate. Mas essas mídias, que inclusive são concessões públicas, não convidam os nossos candidatos. Daí inventam várias justificativas, mas na verdade não querem ter uma posição ali antissistêmica, né? Uma posição radical presente no debate. Nós, inclusive, fizemos uma manifestação nesse sábado para denunciar que num país em que a maioria da população é negra, é indígena, nós não termos um candidato negro no debate é muito racista e demonstra muita desigualdade do nosso país. Então eu acho que é um pouco dessa revolta que também tem nos feito fazer o quê? Nós vamos para dentro da quebrada, né? Então não tem tempo de TV, mas a gente bate de porta em porta, a gente bota o pé no barro para dialogar com a população e poder apresentar nossas ideias. Hoje em dia a gente vê pessoas mais da nossa idade falando de comunismo e quebrando todo esse tabu que essa população mais velha tem, principalmente colocado por vários presidentes em época de ditadura, que o comunismo é uma coisa ruim. Como você vê esses jovens tentando se aprofundar num assunto? Você vê isso com bons olhos? Você vê que está melhorando? A juventude, como diria Che Guevara, né? Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. O capitalismo, ele claramente é um sistema que falhou. Como é que pode o nosso país ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo e ter 33 milhões de pessoas passando fome? Então a gente que é jovem vê isso e se revolta, se rebela. E a única outra opção, né, mais justa, que inclusive tem experiências históricas importantíssimas, queria dizer de Cuba aqui, é um país, uma pequena ilha, mas que é uma pequena ilha em que não tem uma criança dormindo na rua. O que acontece em Cuba? Lá é um sistema socialista. Então é por isso que nós estamos procurando alternativas, que esse sistema que a gente vive não dá mais, né? Eu acho que os jovens se apropriarem desse debate é muito importante e é muito central, principalmente porque o Brasil só tem essa ideologia anticomunista tão exacerbada porque nós vivemos uma ditadura militar nesse país e nenhum general que estuprou, que torturou, que matou gente foi preso. Nenhum foi julgado. E é por isso que existe essa consciência. E nós, por outro lado, temos o papel de revolucionar, né? De botar ideias socialistas, revolucionárias na consciência do nosso povo. E os jovens são o futuro, gente, de fato. Mais uma pergunta que eu tenho é como você vê essa esquerda um tanto quanto boicotando também, a própria esquerda boicotando os candidatos comunistas e socialistas e falando que é o tal do voto útil, que se você vota contra o candidato maior, que hoje em dia é o Lula, né, da esquerda, entre aspas, assim, eles falam que não é voto útil, que se você vota na Sofia ou no Léo, você está jogando seu voto no lixo. Como você vê isso? Primeiro que isso é uma mentira, porque o que de fato fortalece o fascismo, a gente tem escutado muito isso, né? Não, porque se não votar, né, se votar em qualquer outro candidato, vai estar fortalecendo o Bolsonaro. Isso é uma mentira. O que fortalece o Bolsonaro, o que fortalece o fascismo, é você fechar um acordo com a direita,
com os golpistas, botar eles para dentro da chapa. Isso fortalece o fascismo. Nós, por outro lado, estamos cumprindo um papel que é de ir para a rua, que é de destruir as sementes que o fascismo plantou na quebrada, entendeu? Chega através do WhatsApp, chega através das igrejas. Então, isso na minha opinião, isso é um desserviço que se faz. Se a gente quiser, de fato, mudar a realidade do nosso país, não vai ser fechando acordos com aqueles que nos oprimem, que nos exploram. Né? Vamos lembrar da violência policial propagada pelo PSDB nesse estado aqui durante 27 anos. Quantos jovens não perderam suas vidas na mão da PM? Né? E é com eles que a gente vai fechar? Não, nós temos que fazer frente ampla assim, mas é com o povo. É apostando tudo em quem constrói as riquezas desse país, entendeu? Então, para nós isso é muito prejudicial. A gente, inclusive, convida todo mundo aqui que concorda com as nossas ideias revolucionárias de esquerda a votar nessas ideias. Porque assim a gente vai fortalecer uma via que é possível, é viável e que não precisa abrir mão de princípios para poder construir uma tal de uma governabilidade que a gente nem sabe se vai rolar mesmo. Né? Afinal de contas, os militares estão aí. Mais de 6 mil militares no governo. Quer dizer, se o Bolsonaro não for eleito, eles vão passar a faixa? Ou vai ser feito um acordo para eles ficarem no governo junto? Essa é a questão, entendeu? Então acho que é por aí, assim, as nossas ideias. E só para acabar, uma última pergunta. Você falou da educação, que você luta muito. O que você vê, porque tem muitas pessoas que se dizem lutar pela educação, como a Tabata Amaral, e não lutam nada, só carregam essa bandeira, mas não fazem por merecer, né? Votam pelo congelamento do salário de funcionários públicos e por várias coisas que são contra aquilo que ela prega, mas ela não conta essa parte, né? Ela deixa escondido e o povo muitas vezes não sabe e cai nessa falácia de ela é contra o Bolsonaro. Então, como você vê essas pessoas que se dizem, né, defender essa causa, mas que não defendem de verdade? São mentirosos, né? Vou falar português claro aqui, porque essa candidata, inclusive, que você citou, foi financiada por um grupo que ganha muito, né, nesse país com a exploração do nosso povo. Né? Então, quando eu falo que eu defendo a educação, não defendo qualquer educação. Eu defendo a educação pública. Inclusive, está na nossa pauta aqui no panfleto a defesa da universidade pública para todos. Livre acesso à universidade pública, fim do vestibular. Isso esses candidatos não vão defender, sabe por quê? Porque estão do lado dos donos das empresas que lucram com o ensino privado no nosso país e que lucram em cima de jovens trabalhadores, que muitas vezes pagam 60%, 70% do seu salário numa mensalidade para receber uma formação de uma qualidade questionável, digamos assim, porque tem universidades que são boas, mas tem várias que demite professor, que superlota a sala de aula. Então, na nossa opinião, a gente tem que inverter a lógica, é defender a educação pública. A gente precisa de universidade pública para todo mundo, e é possível. Queria falar que é possível porque tem gente que fala assim, mas utopia. Não. Vou falar de um país aqui, vizinho nosso, Argentina. Livre acesso à universidade pública, não tem vestibular. Por que no Brasil não pode ter? Porque é um país que prefere dar o dinheiro público para a educação privada, fortalecer os barões do ensino. 70% das matrículas hoje no ensino superior estão nessas grandes empresas que lucram muito, Então nós temos que inverter essa lógica. E esses candidatos que dizem defender a educação, quero ver se eles vão ter coragem de botar o dedo nessa ferida. Muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você quer falar, que não foi perguntado? Quero falar que vocês estão de parabéns. Obrigada. Obrigada por dar esse espaço. E vamos fortalecer uma via que seja revolucionária da luta. E outra, a gente só consegue combater o fascismo, além de chegando no dia 2 e apertando o botão na urna, é com gente na rua, é com o povo, com milhões nas ruas. É assim que a gente vai barrar o fascismo no nosso país e a gente convida todo mundo a construir essa via com a gente. Obrigada. Obrigada, gente.